Olá e bem-vindos! Sabe o que é curioso sobre relações internacionais? O próprio nome já é um quebra-cabeça. É que o nome do campo de estudo é exatamente o mesmo nome da coisa que ele estuda. E olha, isso não é por acaso, não. Na verdade, essa é a grande chave para a gente entender o que é esse campo fascinante. Então vamos começar a juntar essas peças. Para a gente começar a desvendar isso, o primeiro passo é sacar que relações internacionais têm tipo uma identidade dupla. E é justamente essa diferença, sabe, entre o campo de estudo e o que acontece no mundo de verdade que vai ser o nosso guia aqui. E aqui a gente vê essa diferença bem claramente. Olha só, de um lado a gente tem relações internacionais com as iniciais maiúsculas, sabe? RI. Essa é a disciplina, o campo de estudo. Do outro lado, com letra minúscula mesmo, relações internacionais. Ou RI, isso aí é o que acontece no mundo real. São as interações, os acordos, os conflitos que cruzam fronteiras. Para resumir de um jeito fácil, uma coisa é a lente que a gente usa para olhar e a outra é a paisagem que a gente está vendo através dela. Beleza, então vamos começar olhando para a paisagem, para o objeto de estudo. Afinal de contas, o que são essas relações internacionais com letra minúscula que rolam no mundo de verdade? Para a gente entender isso, a gente precisa ver quem são os atores nesse palco global e, claro, como esse palco todo mudou com o tempo. Olha, por muito tempo, a galera via isso de um jeito bem simples. Pensa numa mesa de sinuca. Cada país, cada estado, era como uma daquelas bolas, sólida, inteiriça, agindo como uma coisa só. E as relações internacionais? Bom, eram basicamente as batidas, as interações entre essas bolas numa mesa, onde não tem um juiz, ninguém mandando em tudo. Era isso. Simples, direto, e tudo girava em torno dos estádios. Só que, hoje em dia a gente olha e vê que essa mesa de bilhar ficou lotada. Ficou muito mais cheia e bem mais complexa. Aquelas bolas que representavam os países já não são as únicas jogando essa partida. Pensa bem. Além dos países, hoje a gente tem organizações internacionais como a ONU, empresas multinacionais que têm um poder gigantesco, temos também os movimentos globais de direitos humanos, de meio ambiente, as ONGs e até redes terroristas. Todo esse pessoal age nesse palco mundial. Isso bagunça completamente aquela visão antiga de que só os estados importavam. Certo. Com tanta gente diferente no jogo, como é o ambiente em que eles atuam? Afinal, quais são as regras do jogo nesse cenário internacional? Aqui, a gente chega num conceito-chave, anarquia. Mas calma, é super importante entender isso. Em relações internacionais, anarquia não é sinônimo de caos, de bagunça. Significa, basicamente, que não existe uma autoridade central acima de todos os países. Não tem um governo mundial. Pensa assim, não tem um 190 global para ligar se um país for atacado. Nesse sistema, no fim das contas, cada estado tem que se virar para garantir a sua própria segurança. Só que essa ideia também não é uma unanimidade, viu? Tem um teórico importante, o Alexander Wendt, que jogou uma pimenta nesse debate com uma frase que ficou famosa. A anarquia é aquilo que os estados fazem dela. O que ele quis dizer com isso? Que a anarquia não é uma coisa dada, fixa, mas sim algo que é construído socialmente. Ou seja, as regras desse jogo podem mudar. Tudo depende de como os jogadores se enxergam e interagem entre si. Ok, então a gente já olhou bastante para o fenômeno, para as relações internacionais com letra minúscula. Agora vamos virar a chave e falar da disciplina, das relações internacionais com letra maiúscula. E a origem dela, olha, não foi por uma simples curiosidade de acadêmico, não. Foi uma resposta a uma necessidade gigantesca, uma urgência moral e política que chocou o mundo. Pensa nesse número. Mais de 15 milhões de mortos. Essa é a estimativa de vítimas da Primeira Guerra Mundial. Foi o choque, o horror de uma destruição numa escala que ninguém nunca tinha visto antes, que fez surgir a necessidade de entender por que os países vão para a guerra. E o mais importante de tudo, como fazer para evitar que uma tragédia dessa se repetisse. E é exatamente aí que a gente chega nesse momento histórico. Em 1919, logo depois que a guerra acabou, foi criada a primeiríssima cadeira de Relações Internacionais na Universidade de Aberystwyth, lá no país de Gales. E o objetivo era muito claro e muito nobre: usar o conhecimento, a ciência, a serviço da paz. A primeira grande linha de pensamento que nasceu dessa missão ficou conhecida como idealismo. Quem defendia essa ideia acreditava que o ser humano não estava condenado a viver em conflito, que a guerra podia ser evitada. A aposta deles era que, com a razão, com mais democracias pelo mundo e com a criação de instituições internacionais fortes, tipo a Liga das Nações, seria possível construir um mundo
onde a cooperação vencesse a guerra. Bom, a gente já viu o fenômeno e já viu como a disciplina nasceu. Então agora dá pra gente finalmente resolver aquele quebra-cabeça do começo. Afinal de contas, para que serve a disciplina de relações internacionais? A resposta é que as relações internacionais, a disciplina, não são um espelho. Não é algo que simplesmente reflete, de forma passiva, uma única verdade sobre o mundo. E sim, na verdade, um conjunto de lentes. E essa é a sacada principal. A disciplina nos dá várias teorias que funcionam como óculos diferentes, cada um com um tipo de lente. Por exemplo, a lente do realismo faz a gente focar no poder, no conflito. Já a do idealismo foca na cooperação, nas instituições. A do construtivismo vai olhar para as ideias, para as identidades. Cada uma dessas lentes permite que a gente enxergue o mundo de um jeito diferente e ajuda a gente a dar sentido para essa complexidade toda que são as interações globais. E tudo isso nos leva a uma reflexão final bem poderosa. Se o conhecimento que a gente produz sobre o mundo é, também, uma forma de agir sobre ele, e a gente viu isso na própria origem da disciplina, que nasceu para buscar a paz, a pergunta que fica no ar é: como é que esse conhecimento deve ser usado? É uma pergunta que amarra o estudo acadêmico de volta às suas responsabilidades, tanto éticas quanto políticas.